Fala pessoal, meu nome é Thiago Urias e eu vou abrir agora e iniciar um novo vlog para vocês, que se chama Asilo Nerd. Está vinculado a uma rede de blogs e de sites que a gente vai estar divulgando em breve, o link aqui embaixo. Eu e meu irmão Rodrigo, que em breve vocês devem conhecer nos próximos vídeos, especialista em games. E a nossa especialidade é falar de cultura pop, quadrinhos, filmes, seriados, desenhos animados. Tudo isso a gente vai trazer conteúdos interativos para vocês e também falar um pouco sobre curiosidades e coisas dessa época, bate-bolas, como eu vou fazer agora com vocês, inaugurando esse mês de setembro que para nós foi um marco na história dos fãs de animação japonesa e especialmente os fãs de Cavaleiros do Zodíaco, como eu, né? Que combinamos aqui, mesmo que você seja um fã de Naruto, de Bleach, de One Piece ou de qualquer outro anime legal dessa época, cara, você deve tudo aos Cavaleiros. É sério, eu venho da geração de 1994 e não que interesse para você, mas no dia 1º de setembro, o Cavaleiros do Zodíaco, para quem não sabe, completou 20 anos de estadia no Brasil. 20 anos. Curiosamente, o Cavaleiros completou no dia 1º de setembro 20 anos, juntamente no meu aniversário de 28 anos. Ou seja, quando o Cavaleiros estreou, eu fazia meus 8 aninhos de idade e via perplexo o Sei arrancar a orelha do Cassius no primeiro episódio. Então, Cavaleiros do Zodíaco marcou a minha infância de toda a galera daquela geração que conheceu a revista Herói, da editora Nova Sampa, e veio os bonequinhos também da Bandai, quem não se lembra, hein? E a velha e clássica abertura, Os Guardiões do Universo. Os Guardiões do Universo. Essa galera que curtiu Cavaleiros do Zodíaco e obviamente a geração posterior, que veio depois com o Cartoon Network em 2004, em 2006, se não me engano, veio para a TV aberta com a Bandeirantes. Houve então uma galera mais jovem que conheceu o anime de lá pra cá através do mangá lançado pela Conrad depois. Enfim, todo mundo já ouviu falar de Cavaleiros do Zodíaco, assim como já ouviu falar de Dragon Ball. Por que eu tô falando de Cavaleiros do Zodíaco? Porque neste mês, no Brasil, e não no Japão, foi em junho, mas em setembro, dia 11 de setembro, estreou nos cinemas brasileiros A Lenda do Santuário, um filme que é considerado um reboot da série original e que comemora os 40 anos de criação da série pelo Marcelo Kurumada, que é o autor original da obra do mangá e também produtor, juntamente com o ator aí da série animada. Enfim, por o desenho ter uma proposição diferente do anime e do mangá original, o que é uma proposição diferente? O desenho é feito totalmente em CG, com um design totalmente gráfico, totalmente diferente. Consequentemente, veio várias mudanças, porque ela fala da série clássica, da Batalha das 12 Casas, mas contada de uma maneira muito diferente, consequentemente com várias alterações. Pessoal, eu fui ver o filme no cinema no dia da estreia, claro, como todo bom fã de Cavaleiros do Zodíaco. Por ser um filme muito diferente, as opiniões, eu ia dizer, se dividiram muito, mas na verdade eu ouvi mais opiniões contra do que a favor do filme. Coisas do tipo, nossa, foi uma bosta, nossa, que merda, Masami Kurumada comeu cocô e fez esse filme em seguida. Não é que eu não concorde que o filme é ótimo, porque eu também detesto aquele fã que adora a série como eu, mas engole tudo que o autor faz. Ah, é legal, Cavaleiros é o melhor. Cara, deixa eu falar um negócio pra vocês. Eu sou fã, mas eu sou muito fã de Cavaleiros do Zodíaco, mas muito fã. Nem por isso eu não tive apontamentos contrários à série. Tive vários apontamentos que eu vou falar em seguida pra vocês. Mas se tem uma coisa que eu detesto, não só falando de Cavaleiros do Zodíaco, mas de qualquer série, qualquer filme, qualquer mídia, é aquele fã xiita desgraçado que assiste o negócio, vai no cinema, se empolga e eu sei lá, eu acho que passa um filme na cabeça dele, um trailer de como ele quer o filme, e ele vai lá e ele vê uma coisa totalmente diferente, uma proposta totalmente diferente, e ele se decepciona, cara, e quase mata alguém por essa decepção. Cara, eu não te entendo. Isso porque a gente tem que ter uma cabeça aberta. Não estou falando que a gente não tem que ter uma visão crítica. Eu tive a minha visão crítica, mas a minha maior crítica é as pessoas hoje não conseguirem se entreter
como a gente fazia alguns anos atrás. A galera que é mais velha principalmente vai entender o conceito que eu estou querendo aplicar aqui. Era mais ou menos o seguinte: se você foi uma criança que viveu nos anos 90, ou pelo menos no final dos anos 90, eu vivi toda a década dos anos 90, então eu me lembro muito bem. Era mais ou menos o seguinte: você ligava a televisão de manhã e assistia todos os desenhos que passavam. Todos, velho. Isso inclui o Pestinha, Ursinho Pooh, Ursinhos Gummy, Ursinhos Carinhosos. Eu assisti Ursinhos Carinhosos, eu juro. E cara, tinha muito desenho legal também, muito desenho da hora. Só que a gente era aberto a assistir tudo que a televisão passava. E não necessariamente a gente gostava. Tinha aquele que de repente, a hora que estava passando, sei lá, Ursinhos Carinhosos, você podia ir lá, comer aquele pãozinho com café que a sua mãe fazia com tanto carinho de manhã. E a hora que começasse Tartarugas Ninjas, você pulava no sofá e devorava o desenho todos os dias. Naquela hora era sagrado e ninguém podia mudar de canal. Você ficava puto se alguém te chamasse no portão ou sua mãe te mandasse fazer a lição de casa, enfim. Mas na maioria das vezes a gente assistia tudo. E mesmo assim criávamos opinião do que gostava, que era bom, que era ruim. Mas a gente tinha uma mente aberta. Talvez pela falta de opção. Com certeza pela falta de opção. Mas aí vinha de repente um comercial e falava assim: hoje não perca na sessão da tarde Ghost, do outro lado da vida. Você falava, de novo? Todo mundo falava, de novo. A Lagoa Azul passa toda semana. Mas você via toda semana. A gente via que a televisão passava. Por quê? Porque era melhor do que ficar chupando o dedo. Ou tinha pessoas como eu que não gostavam de ficar na rua jogando bola toda hora. E tinha pessoas que gostavam. Mas aquele dia que você de repente gostava de jogar muito futebol, tem um irmão assim que jogava bola demais, mas de repente hoje vai passar o filme do Jack Chan, que é porrada pra todo lado. Aí na hora do filme você me chama, hein? Aí vinha aquela cambada de negros que sentava no sofá e assistia o filme, devorar com comercial e tudo, acabei de baixar, né? Locadora, de vez em quando. Tinha gente que nem tinha videocassete, que tinha que ir pra casa do colega pra assistir. Então não era tão fácil, aliás não era nada fácil. Então o que acontece, pessoal? Com isso, consequentemente, a gente assistiu muita coisa, boa e ruim, muita obra de arte, muita porcaria. Isso também se aplica aos quadrinhos, aos seriados, etc, etc, etc. Quem nunca viu Barrados no Bairro? Se você viu, você tá vendo. Enfim, hoje eu vou dizer uma coisa para vocês: nós ganhamos em tecnologia. E eu amo tecnologia, viu? Nós temos hoje internet no celular, faz assinatura do Netflix e sei lá, assiste todos os filmes que você quiser. Não tô fazendo merchan, hein? Netflix. Se quiser. A gente tem tudo à disposição. Você baixa ou assiste online o filme que você quiser, lê o quadrinho online que você quiser, baixa o quadrinho. Isso num clique. Nós temos um mundo em um clique. Ah, mas eu não entendo direito. Quem foi o criador daquele desenho, daquela série? Obrigado, Google. Obrigado, Wikipedia. Eu sou grato. Só que o grande problema dessa geração, principalmente a geração que não viveu os anos dourados do entretenimento cru da TV aberta, não sabe o que é ter uma cabeça aberta. Eu digo isso porque justamente quando nós temos o mundo e os cliques ao nosso comando, ao nosso controle, nós não temos uma cabeça aberta para as coisas novas. Por quê? Porque nós podemos escolher. Nós ganhamos em criticidade, nós ficamos mais críticos. Existe a palavra criticidade? Mas enfim, as pessoas ficaram mais críticas, elas já não engolem muita coisa. E isso é bacana. Eu até confesso que faltava um pouco disso nos anos 90 e anteriores a essa década. Porém, o que eu quero falar aqui para vocês é um detalhe muito importante. A gente perdeu em entretenimento. Vocês já repararam, por a gente ter acesso a tudo, ficou meio sem graça? Por exemplo, eu falo por mim mesmo, não vou falar de ninguém não. Eu me acuso também um pouco sobre isso. Eu tenho todos os desenhos animados, eu comprei, adquiri todos os desenhos que eu gostava na época que eu era criança, os filmes, eu sou um colecionador de DVDs, inclusive. E tem dia que eu falo assim, cara, hoje eu quero matar a saudade. E eu olho pra minha estante e eu falo assim, o que eu vou assistir? Eu penso, isso aqui, essa trilogia, né? E você fica louco, você não sabe o que você vai assistir. Por quê? Porque você tem todas as opções na mão, cara. Isso é perigoso. A gente tem tudo na mão e não sabe o que faz com isso, cara. Foi e volto novamente, faço uma ponte com o filme dos Cavaleiros do Zodíaco. Como a gente ganhou em criticidade, a gente esperava 1000 coisas, principalmente porque,
Estamos em 2014. 2. O filme é em CG. 3. É uma releitura, a oportunidade de fazer uma coisa bem melhor do que a série clássica. Então eu acho que a maioria das pessoas meio que criaram na cabeça delas o filme ideal que elas queriam, e quando elas foram ver uma coisa totalmente diferente, mesmo os fãs da série clássica, eles se decepcionaram completamente. E eu volto a dizer, eu tive meus apontamentos. Por exemplo, cara, o Máscara da Morte parece que está num musical da Disney, da pior qualidade. É sério, essa aí foi mouse pra mim, viu, Kurumada? Não gostei. Por exemplo, não gostei do Saga no final do filme, virar um bicho de tokusatsu misturado com um monte de pedra, e sei lá o que era aquilo. Me colou muito bem, eu acho que no final eles fizeram as pressas, enrolaram, a trama inicial ficou muito melhor do que o final. O Seiya ficou muito crianção, muito bobão. Não que eu tenha problema com isso, já que eles finalmente assumiram a idade deles, de 13, 14, 15 anos. Então, beleza, para isso. O problema é que algumas partes me decepcionaram, sim, mas de maneira geral, eu pelo menos, fui assistir o filme com a cabeça aberta de menino de 8, 10 anos que fala: vou ver Cavaleiros no cinema. Eu não sei se você teve a oportunidade de ver Cavaleiros em 95, quando ele passou a Batalha de Abel no cinema. Eu não fui. Depois eu fui ver Prólogo do Céu. Eu gostei. Mas faltava algo mais. Faltava divulgação. Faltava ver aquela galera empolgada nas redes sociais. Bem que naquela época a gente tinha um Orkut ainda. Não tinha o Facebook. Foi pouca gente que se empolgou com isso. Dessa vez não, houve toda uma preparação, todos os cinemas, a maioria dos cinemas exibiram o filme na estreia, todo o pessoal falando bem ou mal, mas todo mundo falou desse filme. Ele saiu em alguns jornais de circulação nacional, que eu sei, em alguns estados. Então o filme foi bem divulgado nas redes, igual o site oficial, o Carlos Zodíaco tá dando notícia há muito tempo, tá dando preview, vimos na internet alguns spoilers de imagem. Então eu particularmente, eu me preparei psicologicamente para isso. Falei, cara, esse design tá tudo diferente. Se o design tá diferente, que é o que fazia sucesso, imagina o resto. Eu vi várias imagens, eu vi os trailers, eu li os toques que o site, por exemplo, o Carlos Zodíaco deu, e alguns outros sites especializados deram algumas dicas a respeito. Então, assim, eu fui preparado para ver uma coisa totalmente diferente. Não por isso eu gostei de tudo só porque a marca é Sansei, Cavaleiros do Zodíaco, mas eu fui com um propósito maior de me divertir e, em contraparte, fazer a minha crítica depois, os meus apontamentos depois. Porque senão, cara, se você não tiver isso como meta na minha vida, essa é a minha opinião, me desculpe se você tem uma opinião diferente. Se você não tiver essa meta de se divertir em primeiro lugar, o entretenimento perde a graça. Por quê? São pouquíssimas as obras que existem em que você vai dar 10 de nota. Pouquíssimas, em qualquer mídia. É sério, dá pra fazer um top 10. Eu vou desafiar vocês, daqui a alguns dias eu vou fazer um top 10 dos games, dos quadrinhos, dos seriados que marcaram a época. Vocês, obviamente, espero que participem muito, criticando, elogiando, mas mesmo se vocês aí, na casa de vocês, pegarem e fazerem um caderno, vocês vão ver que são pouquíssimas as obras que merecem 10. E Cavaleiros não merece 10, mas também não merecia ser chamado de bosta, lixo, vômito do maçã Kurumada. Eu sinceramente eu não gostei. Eu vi alguns fãs de 30 anos de idade saindo do cinema griladinho, mais do que os moleques de 14 anos. Ah, Thiago, mas é porque eles não conhecem a série clássica como a gente. Conhecem sim, cara. Esses moleques estão bem informados. E mesmo que eles não conheçam, qualquer pessoa que entende um pouquinho de anime, de mangá, sabe ter uma opinião crítica, até quem não conhece mangá. Então, cara, tá aí a minha proposta. Me desculpa se você não concorda, mas eu acho que essa geração perdeu muito da questão entretenimento cru, simplesmente ver algo para ver, para se divertir, para passar o tempo. Nós estamos muito críticos, muito seletivos e consequentemente muito chatos e arrogantes, como se fôssemos pseudo-críticos que nasceram com o poder da crítica. A gente sai apontando tudo. Para finalizar, eu vou falar para vocês uma outra coisa que é melhor do que o senso crítico. Eu tenho meu senso crítico, você tem de todo mundo, mas existe só uma coisa que está acima do senso crítico, até para quem faz crítica, e se chama gosto. E essa questão
não se discute. Formos avaliar a questão de foi inteligente, foi bem aplicado, teve roteiro, teve então, e vai existir sempre a questão gosto. Você pode chegar numa pessoa e falar assim, ó, cara, o filme ficou uma porcaria, com uma bosta esse roteiro. E no final a pessoa vai virar para você, se ela for inteligente, porque tem muito molequinho por aí que só fala assim, eu não gosto porque a maioria achou uma bosta. Mas se você tiver um pouquinho de senso crítico, você vai falar o seguinte, me fudi, eu gostei. Várias pessoas inteligentes que eu conheço fazem isso. Falar assim, cara, eu não gostei daquele roteiro assim. Aí vem sempre um babaca para falar assim, mas que bosta, que lixo aquele filme de ontem. Aí tem sempre também, graças a Deus, um cara inteligente para falar assim, simplesmente assim, eu gostei. E eu admiro esse tipo de cara porque gosto é gosto. E isso não se discute. Você tem direito ao seu. Essa grande porcentagem que falou que o filme é uma bosta tem direito à opinião. Mas eu acho que a coisa deveria ser aplicada assim. Eu odiei, eu não gostei, eu faria assim. Tudo bem. E não, isto é uma bosta, isso é uma merda, isso é um rótulo, é uma classificação. E eu acho que qualquer pessoa educada e civilizada deveria pensar um pouco antes de agir dessa forma. Senso crítico, ok. Menininho emburrado. É isso aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Por favor, deem as opiniões de vocês que gostaram, que acharam que ficou faltando alguma coisa para eu falar. E também vocês, os chatos e críticos ávidos que estão aí de plantão, me xingando agora igual xingaram o filme. Beleza? Podem postar as opiniões. Eu agradeço, um grande abraço. Até a próxima.